Oi, gente. Espero que todos estejam bem. Vamos continuar a tratar o nosso assunto em filosofia, em sociologia, melhor dizendo, né? Filosofia depois. Vamos lá. Em sociologia, nós estávamos falando sobre a questão da socialização, né? Como nós somos inseridos dentro da sociedade, né? Como as instituições sociais, como a escola, a família, nos colocam, né? Nos insere dentro da realidade, né? E agora nós vamos ver as escaladas da nossa socialização, desde o momento que nós somos crianças até a maturidade. Ok? Eu vou dividir aqui a tela com vocês. Nós vamos aí estudar a questão da socialização primária, que são os primeiros meses, anos das nossas vidas, né? Olha só, de modo geral, a família é o primeiro agente responsável por inserir a criança no meio social. A socialização primária é aquela que ocorre ainda na infância, e é por meio dela que o indivíduo se torna membro da sociedade. A partir desse momento, nasceu, você já está inserido dentro de uma realidade. Né? E aí você vai ter a sua primeira socialização primária, que é desde quando você nasce, você é tirado do conforto lá da sua mãe, né? Pode ver que logo há os primeiros minutos é muito importante para a criança, né? Que ela começa a respirar na respiração própria, né? Começa a olhar o mundo. Esse é o momento, inclusive, mais tenso que tem dentro do processo de gestação. A socialização primária é aquela que ocorre ainda na infância e é por meio dela que o indivíduo se torna membro da sociedade. Nesse contexto, a família é o principal agente da socialização primária, uma vez que, em geral, se encarrega da proteção e da educação da criança. Para o indivíduo, a socialização primária tem valor mais relevante, pois corresponde à estrutura básica da formação do ser social. Pais e familiares buscam inicialmente desenvolver na crianças determinados hábitos e padrões, né, educar, né, hábitos e padrões de comportamento que representem o modo considerado socialmente adequado, de acordo com a realidade que está vivendo. Aí, a socialização primária ela corresponde, portanto, ao primeiro mundo do indivíduo, no qual ele é adaptado no contexto social que vive. É claro que em condições distintas, né? Ou seja, às vezes, infelizmente, nós vemos casos que, infelizmente, crianças que são abandonadas, né, que são deixadas. Então, ela tem um outro ambiente, às vezes, familiar, mas não menos importante também para a socialização, né, dentro de um orfanato. Assim, os pais e as mães, eles são responsáveis pela socialização, primeira socialização do filho? Sim, eles são e deveriam ser os principais responsáveis, né, os primeiros lá. Mas isso não quer dizer que isso vai interferir na idoneidade do cidadão que está sendo formado. Né? Então, a gente vai discutir um pouquinho mais à frente sobre isso, tá? Então, vamos lá. Olha só. Vamos lá. O mundo da criança, o mundo dos adultos. A socialização é um processo de iniciação no mundo social, em suas formas de interação e nos seus numerosos significados. De início, o mundo social dos pais apresenta-se à criança como uma realidade externa, misteriosa e muito poderosa. No curso do processo de socialização, este mundo torna-se inteligível. A criança penetra nesse mundo e adquire a capacidade de participar dele. Né? Conforme os seus sentidos vão acumulando conhecimento, ele vai recebendo uma educação de acordo com a realidade que está inserida no seu familiar e assim ele transforma o seu mundo ao ponto de, aos poucos, ter maturidade de tomar as suas decisões. Tá? Olha só, a respeito dessa citação, responda aí. Por que o mundo social dos pais se apresenta para a criança como uma realidade externa, misteriosa e poderosa? Olha só, porque o mundo social dos pais se apresenta para a criança
como uma realidade externa, misteriosa e poderosa. É mais ou menos o que eu iniciei lá na questão de diferentes realidades que a criança nasce, né? Olha só, o mecanismo fundamental da socialização de um indivíduo consiste no processo de interação e de identificação com os outros. Isso significa que a criança começa a reconhecer determinadas atitudes, bem como compreender o seu sentido e reproduzi-lo, né? E imitá-los. Muitas vezes, uma criança pode incorporar determinadas atitudes ou papéis sociais em uma brincadeira, como quando simula ser mãe, professora, policial ou médica. Ou seja, ela começa a imitar, né, o comportamento da sociedade em que vive. Tais brincadeiras revelam que ela começa a perceber o mundo social em que está inserida. É por isso que é importante os primeiros anos de vida, né, quando a capacidade de cognição da criança está sendo desenvolvida, né? E os meios pedagógicos educacionais vai ser muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Ou seja, ela está com a sua capacidade de raciocínio sendo materializada, ela está sendo formada, né? Ela está conhecendo o mundo. Então, a sua capacidade de percepção ela é muito importante de acordo com como ela vai recebendo. Ou seja, em qual realidade ela vive, uma realidade de boas condições de vida, um ambiente familiar sem violência ou com violência. Ou seja, ela vai percebendo esses comportamentos, vai adquirindo essa forma de viver de acordo com o ambiente que ela está sendo inserida. Ok? Então, aqui, ó, em geral, a forma como assimilamos novas condutas e papéis sociais está diretamente relacionada às origens familiares. Emily Durkheim, que a gente já estudou, né, que é o precursor da sociologia, aponta que há uma nítida relação entre a educação das gerações mais novas e a manutenção das práticas e tradições sociais. A instituição familiar é, portanto, um dos principais meios de manutenção das práticas sociais consolidadas, inclusive da reprodução das desigualdades sociais previamente estabelecidas. Aí que é a importância, né, do ambiente em que a criança está sendo formada, né? Ou seja, a realidade social ela vai contar muito para o desenvolvimento da criança. Não vai ser assim, muitas vezes, primordial, mas ela vai ser muito importante, né? Então, onde ela está inserida, ela vai ser primordial, não vai ser a única, mas vai ser assim, bem primordial, importante, é o primeiro contato dela com o mundo na realidade social que ela está inserida. Um bom exemplo da influência da família na delimitação dos futuros papéis sociais dos indivíduos refere-se às carreiras profissionais. É comum os filhos seguirem a profissão dos pais ou da família, principalmente quando se trata de áreas como medicina, direito e engenharia. Ou seja, mantém um certo nível de continuidade de profissões dentro da família, né? Às vezes, o jovem até forçado, muitas vezes, a fazer isso. Ele recebe toda uma educação para seguir a carreira do pai ou da mãe, né? O jovem, ao optar pela vocação dos pais, muitas vezes obtém uma série de vantagens que facilitam a sua inserção no mercado de trabalho. Além do prévio contato com a área do trabalho escolhido, já que o pai já está nessa realidade, tem acesso à rede de contatos profissionais dos pais, né? Maior possibilidade de indicação de estágio, oportunidades, né? Ou seja, um futuro estabelecimento dentro de uma área profissional. A própria consolidação de uma carreira profissional está relacionada às oportunidades de acesso e contato profissional com pessoas em posições privilegiadas, que muitas vezes são facilitadas quando a origem familiar assim permite. Olha só, pessoal, isso a gente cai um pouco na discussão da meritocracia, né? Às vezes, muitas vezes, a gente vê pensadores falando que a meritocracia é um mito. Ou seja, as pessoas não alcançam as coisas somente pelo mérito, mas sim também pela classe social que ela ocupa. Se ela ocupa uma classe social mais de elite, ela não vai estar... Se ela assumir um trabalho,
Para ela subir, ela pode ter mérito, mas a circunstância social foi determinante, não o mérito da pessoa. Né? Ou seja, é por isso que e aquela pessoa mais pobre, mais humilde, para conseguir alguma coisa, ela vai ter que lutar muito mais do que aquela que já está na elite. Por quê? Porque o processo, no ambiente que ela está inserida, ela vai encontrar mais dificuldade. Então, ela vai ter que lutar muito para chegar para ter a mesma oportunidade que uma pessoa de elite está. Né? Então, isso aí já provoca uma desigualdade. É um caso polêmico, né, que está dentro da sociedade, que a gente vai discutir, inclusive dentro das nossas lives. Tá? Na questão de gênero, também é possível identificar com clareza essas formas de socialização como maneiras de diferenciação social entre os indivíduos. Ou seja, está, ainda bem, né, está diminuindo cada vez mais essa diferença de homens e mulheres. Mas antes, né, até um poucos anos atrás, os homens eram praticamente muito beneficiados apenas por ser homem. Né? Não verificavam o mérito, né? Apenas por ser homem, ele tinha um maior privilégio dentro do mercado de trabalho. Aos poucos, isso está mudando. As empresas, o mercado de trabalho em geral está tomando uma nova consciência, que não é o gênero que destaca a qualidade, as características, assim, o mérito da pessoa, né? Mas sim a sua capacidade de conhecimento, desenvolvimento, da busca do conhecimento. Não é um gênero, ser homem ou mulher, que faz um melhor que o outro. Né? Olha só, nas brincadeiras, mas isso a gente tem uma cultura desde lá do início, né? Olha só, nas brincadeiras infantis, por exemplo, há geralmente expectativas quanto aos papéis sociais do gênero masculino e feminino. Os meninos são normalmente simulados a desenvolver atividades e brincadeiras ligadas ao mundo dos esportes, à representação dos heróis e guerreiros, a brincar de carrinhos, de boneco, armas e armaduras, animais ferozes, e assim, etc. Aquelas coisas que a gente está já habituados, né? Já o das meninas, espera-se que tenha uma postura mais dócil, frágil, com as brincadeiras que reproduzem a atividade de uma mãe de família ou dona de casa. Assim, são normalmente estimuladas a brincar de boneca, casinha, mãe, filho, entre outros. As brincadeiras são formas de estímulo e orientação para a reprodução de papéis sociais tradicionalmente estabelecidos em nossa sociedade. A socialização, ao mesmo tempo que permite a manutenção da sociedade em sua proposta de vida coletiva, no desempenho das atividades distintas compartilhadas cotidianamente, né? Ou seja, a educação colocada todos os dias em um determinado ambiente familiar, olha só, ele reforça a desigualdade estabelecida historicamente pela mesma estrutura de acordo com a manutenção de privilégios para uns e de carências e injustiças para o outro. Ou seja, pessoal, o que o texto está dizendo é o seguinte: a inserção social onde nós estamos, onde é a nossa realidade, ele vai definir muito do que a gente é, do que as pessoas vão olhar para nós. Agora, basta, e hoje a gente tem vários programas com isso, a gente quebrar algumas tradições que pouco não cabe mais na realidade, né? Por exemplo, hoje as mulheres estão praticamente bem estabelecida dentro do mercado de trabalho, né? Não tem mais aquela cultura, por exemplo, da mulher cuida de casa, né? Cuida de casa, dos filhos, não. Hoje essa questão do trabalho é muito dividida entre o homem e a mulher. Aliás, isso começou muito após, durante, né, a Primeira Guerra Mundial, onde as mulheres foram sendo protagonistas dentro das fábricas, enquanto os homens tinham ido para a guerra. E quando a guerra acabou, isso já era um caminho sem volta. As mulheres já estavam inseridas no mercado e não queriam voltar, né, para cuidar de casa. Né? Hoje a gente vê essa... É claro que ainda tem, né, essa tradição da mulher, dona de casa. Às vezes tem escolha também da mulher. É uma escolha totalmente legítima. Né? Mas hoje a gente vê isso mais dividido. O homem dividindo as tarefas de casa com as mulheres, né? O trabalho, às vezes um pode fazer o trabalho de casa porque o outro está fora, então vai tendo um revezamento, né? Hoje a gente vê isso com muito mais propriedade. Isso é saudável sociologicamente falando. Então, para a gente terminar essa questão da socialização primária,
a gente vê alguns jogos e brincadeiras, né, que acabam estimulando essa percepção das crianças, né? Ou seja, assim, quando as crianças elas já têm já uma vida já de educação já estabelecida. Por exemplo, uma boneca vai para uma menina, um carrinho vai para um menino. Há muita polêmica sobre isso, né? Sobre essa questão de falar o gênero é uma construção social, não existe masculino e feminino. Isso é polêmico. Mas a nossa função aqui é perceber como é que a gente recebe a nossa educação primária de acordo com o ambiente que nós estamos inseridos e qual realidade, né? Isso que vale para a gente. E, aos poucos, a gente vai adquirindo a cultura, né? Ou seja, a gente acha até meio estranho quando a gente está em um determinado lugar, a gente vê um jeito de agir diferente, né? Ou seja, de você estar numa cultura e ver uma cultura indígena, ou ver uma cultura asiática. Ou seja, você vai ver modos diferentes de agir de uma criança de determinados lugares, né? Ou seja, a sua capacidade cognitiva ela está sendo elaborada, ela está sendo chegando a uma maturidade. Desde quando ela sai lá do ventre da mãe, vai crescendo, vai gatinhando, copia comportamentos e assim, aos poucos, ela é inserida dentro da sociedade. Claro, observando a estrutura familiar, o espaço social que ela ocupa, a classe, e assim a gente vai vendo a formação do indivíduo ser inserido dentro da sociedade. Ok? Então, pessoal, a gente fala mais sobre isso durante as nossas lives. Qualquer dúvida, questão, vocês entram em contato comigo pelas nossas plataformas do Positivo On. Ok? Então, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.